Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Amém? Nós devemos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos estar na casa dEle. É uma honra para nós. Por mais das nossas falhas, dos nossos pecados, mas Deus, Ele nos concede o privilégio de poder estar diante da presença dEle. Então, nesse momento, meus irmãos, que nós vamos dar início a esse momento de culto, eu queria convidar vocês para que pudessem abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, falar com Deus nesse momento. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele derramou na sua vida nesse dia. Certamente você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Ele cuidou de você, Ele cuidou da sua vida, cuidou da sua família. Você teve que se alimentar hoje, meu irmão. Quantas pessoas, infelizmente, nesse dia perderam os seus entes queridos? Quantas pessoas nesse momento estão desesperadas, porque estão enfrentando uma luta terrível? Quantas pessoas nesse dia não tiveram oportunidade de ter em suas casas o alimento? E eu e você fomos cuidados por Deus de forma tão especial, que Ele nos permitiu ter em nossa casa alimento. Ele permitiu ter em nossa família a paz, a tranquilidade. Vamos agradecer a Ele por isso. Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar das nossas dificuldades, o Senhor continua cuidando de nós. Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Nós reconhecemos, Deus, que nós não merecemos a Tua presença. Nós não merecíamos estar aqui. Esses irmãos que estão acompanhando essa live, esse culto, em suas casas, talvez no seu trabalho ou qualquer outro lugar, eles também não mereciam ouvir a Tua palavra. Porque todos nós somos pecadores e todos nós somos injustos diante da justiça do Senhor. Mas mesmo diante da nossa infidelidade, do nosso pecado, da nossa falha, o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por direcionar as nossas vidas nesse dia. Obrigado por nos conduzir a esse local. Obrigado, Deus amado, por cada pessoa que neste momento foi direcionada pelo Espírito Santo para acompanhar esse culto. Que elas, assim como nós, que todos juntos possamos compreender que nós só vamos cultuar porque o Senhor nos está nos permitindo. Nós temos esse privilégio porque o Senhor, pela Tua graça, nos concedeu. Porque nenhum de nós somos dignos de estar diante da Tua presença, meu Deus. Por isso nós somos gratos ao Senhor. E por isso, meu Pai, nesta noite, nós rogamos ao Senhor que o Senhor conduza esse momento de culto, para que tudo aquilo que venha acontecer aqui nesta noite, Deus, apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, seja conduzido para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Irmãos, eu quero ler com vocês o texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58.
1 Coríntios 15, 51 a 58. O apóstolo Paulo está chegando ao final desse livro, nesse penúltimo capítulo. No final desse penúltimo capítulo agora, ele nos aponta coisas preciosas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58. A palavra de Deus nos diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que estão aqui presentes nesse tempo, e vocês que estão assistindo essa live, nós nunca pensados da forma que queremos pelas pessoas nesse mundo. Nunca seremos. As pessoas sempre vão nos criticar. Elas sempre vão encontrar alguma coisa para falar: não, você é bom nisso, mas você tem isso aqui de falha. Dá o seu melhor. Elas nunca vão reconhecer de forma plena o seu esforço. Mas só que o seguinte, meus irmãos, o que é mais importante, que é o nosso Deus, esse reconhecerá, esse reconhece. O apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é deixado de lado, mas ele é reconhecido. Deus sabe o que você tem feito neste momento. Deus sabe, vocês que não puderem estar aqui hoje, estão assistindo através da live, Deus sabe o porquê você não está aqui. Talvez você não esteja aqui porque de fato você fala: não, eu estou com a saúde não muito boa, eu não vou estar na igreja. E está correto. Talvez você tenha filhos pequenos em casa e você fala: não vou levá-los porque não é o momento. Está correto. Talvez você é um idoso e fala: não vou na igreja porque esse é o momento que eu não posso estar lá. Está correto. Mas talvez você é aquela pessoa que hoje foi no mercado, hoje fez tantas coisas, trabalha a semana toda, mas diz assim:
Na igreja eu não posso ir. Deus conhece quem você é, meu irmão. Deus sabe quem você é. Eu não posso julgar vocês, mas o Deus poderoso pode. Meus irmãos, e esse texto ainda diz para nós no versículo 57: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai tirar o nosso corpo corruptível e nos dar um corpo incorruptível. É Ele que vai nos tirar um corpo que é mortal e nos dar um corpo imortal. É Jesus Cristo. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor seja ao Senhor. E você que está em casa, meu querido irmão e amigo, adore a Deus de fato, de verdade agora. Deixe tudo de lado e se ligue a Deus. Lembre-se, você não está fazendo nenhum favor para Deus. É Ele que está te dando o privilégio de adorá-lo. Então aproveite esse privilégio, porque talvez, quem sabe, esse vai ser o último momento que você em vida terá de adorá-lo. Você não sabe se Ele vai voltar daqui a pouco, ou não sabe se Ele vai te promover para os céus. Melhor ainda, né? Glória a Deus. Mas eu espero que todos nós, quando nós formos promovidos, que sejamos promovidos para o céu, mas que jamais sejamos rebaixados à dor e à tristeza eterna do inferno. Por isso vamos adorar o Deus que nos promove para a glória dele. Adore a Deus nesse momento. O Ministério do Louvor irá nos conduzir. Graça e a paz, amados, amém? Vamos nos colocar de pé nessa primeira canção. Nós vamos estar fazendo os dízimos e ofertas. Você que não veio preparado, que você possa ofertar ao Senhor nesse momento a sua adoração, o seu louvor, e seja aproveitando esse momento na casa do Senhor, e seja aproveitando a presença do Senhor, e seja totalmente ligado a Ele nesse momento. E ali te encontro no mistério.
dízimos e ofertas. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, para glorificar e louvar o teu santo nome, Pai. Apresento, ó Deus, a ti, ó Deus, todas as ofertas, ó Deus, e todos os dízimos alçados ao teu altar. Que o Senhor venha, ó Deus, ser soberano, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, dos dirigentes dessa igreja, sobre a liderança, Pai. Que possa, Deus, fazer tudo com zelo, tudo, ó Deus, conforme manda a tua palavra, Pai. Que tudo, ó Deus, seja feito, ó Deus, com conformidade com o que o Senhor tem proposto para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Pai. Obrigado, ó Deus, por esta noite, Pai. Obrigado, ó Deus, porque tu és soberano, ó Deus, sobre nós. Assim, Deus, eu te louvo, ó Deus, na beleza da tua santidade. E te agradeço por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O Senhor, Ele tem preparado um lugar maravilhoso no céu para cada um de nós. E ainda a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Talvez você não está animado para vencer essa aflição que tem se passado na terra. Talvez você está aí desanimado, talvez você está aí triste. Mas saiba, meus irmãos, que Deus tem preparado morada. É uma promessa que a qualquer momento pode ser cumprida na minha e na sua vida. E nós estamos esperando o quê? O que nós estamos fazendo? Quantas vezes a gente olha para esses bancos e quando a gente está aqui à frente, nós sentimos saudades daquele tempo a qual a igreja se encontrava cheia. Mas, meus irmãos, não adianta. A casa muitas vezes está cheia de pessoas e não está cheia do Espírito Santo, da vontade de Deus, da renúncia que nós temos que fazer todos os dias por amor ao Senhor. Então eu creio que Deus fala com aqueles que são seus, aqueles que são preparados para receber e para obedecer. Vamos pedir ao Senhor, meus irmãos, que a cada dia esteja falando aos nossos corações, porque muitas vezes nós não temos renunciado o trabalho porque nós precisamos trabalhar. Nós não renunciamos uma cobrança de ir até o mercado, de ir até a feira, de ir em algo que eu acho que é importante. E muitas vezes a primeira coisa que eu faço é renunciar. É a casa de Deus, é as coisas de Deus. Deus, Ele está aí na sua casa nesse momento. Se Ele olhar para você nesse momento, Ele vai falar assim: esse meu filho, essa casa aqui é para o meu filho, que ele está agora nesse momento me adorando. Ele está nesse momento agora ouvindo a palavra. O coração dele nesse momento está fervendo, sedento. Ou será que se ele olhar agora, você apenas ligou o celular, deixou o celular lá, achando que ninguém está vendo? O que você está fazendo aí no seu íntimo? O que você está fazendo aí na sua casa nessa hora? Nós, cada um de nós somos casa do Senhor. Essas paredes não é casa, a casa somos nós. Então pense nisso agora, meus amados, você que está em casa, nós que estamos aqui na igreja. Se o Senhor olhar agora, nesse momento, Ele vai falar: essa casa aqui que eu estou preparando aqui é para a família de Luciana, é para a família do pastor, essa casa aqui é para a família de Raíla. Será que o Senhor, Ele vai falar isso se Ele olhar nesse exato momento como nós temos nos comportado diante da presença dEle? Só que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele está cumprindo essas promessas todos os dias. E Ele tem cumprido.
E eu creio que um dia nós vamos ser transformados sem esses defeitos que têm nos impedido de adorar ao Senhor. E quando eu penso como vai ser o céu, como vai ser essas casas, essas ruas que o Senhor tem preparado, de fato, nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores, mas Deus, Ele é tão perfeito. Ele é tão perfeito que Ele escolheu nos amar, mesmo sendo assim falhos, pecadores. O Senhor, Ele nos escolheu nos amar e Ele escolheu preparar morada para cada um de nós. Então que você aí na sua casa, onde você está, que você possa ser tocado pela presença do Senhor. Que você possa ser forte e corajoso, vestir a armadura do Senhor para vencer todo mal. Todo mal, isso não é nada do que está acontecendo, das coisas que talvez virão. E aí nós vamos fazer o quê? Nós não vamos poder correr, porque vale a pena morrer por amor de Cristo. E se for preciso, eu correrei, Senhor, esse perigo todos os dias, Pai. Porque o Senhor merece, Deus. O Senhor merece, Pai. O Senhor tem estado comigo. O Senhor tem estado na minha casa. O Senhor merece todo o meu louvor, toda a minha adoração. Tudo aquilo que seja sacrifício eu quero te dar, Senhor. Porque eu sei, Pai, que eu não sou cidadão dessa terra. Eu não sou cidadão dessa terra, Senhor. Eu sou cidadão dos céus. Então se for preciso morrer, Pai, eu morrerei, Senhor. Eu morrerei por Ti, por amor ao Teu nome, para Te adorar, para estar na Sua casa, Senhor, para abrir mão, Senhor, da minha própria vida, Pai, a estar Te adorar, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor prepara uma mansão maravilhosa, Senhor, para os Seus. E um dia, Senhor, nós não sentiremos mais dores, sofrimento. Nós não veremos ninguém morrer, Senhor. Nós teremos saúde, seremos transformados e viveremos com o Senhor, face a face, Te adorando, Deus. Aleluia, Jesus. Tudo é
perdeu um ente querido, não pôde assim fazer um enterro digno, não pôde talvez se despedir. Talvez nesse momento você está com um parente doente no hospital, clamando por ele nessa hora. Talvez você também esteja doente em casa. Talvez você não esteja nem com essa doença. Talvez você esteja sofrendo mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Tudo isso que tem acontecido, você não tem entendido, você tem sofrido. Mas saiba que existe um lugar onde não haverá mais dor, um lugar onde não haverá escuridão, um lugar onde não haverá nenhum clamor, um lugar onde não haverá tristeza, nem dor, nem morte, nem preocupações, porque o lugar que o Senhor tem preparado para nós é um lugar perfeito, é um lugar que não há comparação. A glória que existe lá, nós não podemos imaginar, porque é tão maravilhoso, é tão reluzente, é tudo com o melhor ouro, o ouro puro, o ouro fino. Portanto, meus amados, eu digo que vai valer a pena, vai valer a pena tudo isso que você está passando agora. Lembre-se sempre que você não é cidadão dessa terra. O Senhor Deus, Ele não prometeu que você teria uma vida perfeita se você viesse até Ele. Mas Ele te ajudaria. Ele te ajuda a passar por todas essas aflições. E em breve estaremos na glória com o Pai, cantando face a face, conhecendo o nosso Deus, realizando o nosso sonho de ver o nosso Deus, de estar nesse lugar tão maravilhoso que tem sido preparado por Ele. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. Não vamos perder a esperança. Nós não vamos perder a fé. Vamos continuar adorando até que o Senhor venha e leve a sua igreja com toda a honra e com toda a glória. Assim nós te adoramos, Deus. A nossa adoração a Ti, Senhor. Fala conosco através da Sua palavra. Toca no coração dos irmãos que estão agora em casa, tristes, Senhor, cabisbaixos, pedindo tanto, Senhor, para que isso passe logo, mas que cada um de nós possamos compreender a Tua boa e perfeita vontade, Senhor. Fala conosco através da Sua palavra. Torna os nossos ouvidos sensíveis, os nossos corações sensíveis a ouvir, Senhor, a Tua voz. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, certamente vocês também foram edificados através desses louvores tão belos. Canções com letras tão lindas. E a oração da nossa irmã Luciana, declarando perante essa igreja, perante vocês que estão assistindo, principalmente perante Deus, que ela abre mão dos seus privilégios terrenos para estar com os privilégios eternos. Que eu e você, meus irmãos, também possamos ter esse pensamento. Nós não somos cidadãos terrenos. Nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós temos que viver como cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus são aqueles que valorizam sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu queria nesta noite refletir com vocês sobre um texto da palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 11 a 12. Isaías 25, versículos de 11, versículo de 1 a 12.
Isaías 25, de 1 a 12. Todo esse capítulo 25 nós estaremos lendo neste momento. Isaías 25, versículos de 1 a 12. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque forte e fortaleza porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo ou reclamação, e como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Ó Senhor dos exércitos, dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor da Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá. Vocês podem ler comigo, meus irmãos aqui presentes? Naquele dia se dirá, vamos lá. Eis que este é o nosso Deus, em que esperamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos. Aleluia! Na sua salvação exultarei, e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar. Como se pisa a palha na água da cova da esterqueira, no meio disso estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros. Abatê-la-ás e derribará-ás por terra até o pó. Meus irmãos, aqui nós vemos de forma muito clara a palavra de Deus nos mostrar. Vou tirar isso aqui, gente, tá? Senão eu não consigo pregar. Fizeram uma amarração tão forte aqui. Ah, pronto. Aí, agora foi. Irmãos, este é um dos textos mais lindos escritos pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é o profeta messiânico. Tudo que esse homem fala em todo o seu livro aponta
para Jesus Cristo, para a vinda do nosso Messias. E o profeta Isaías, ele foi alguém usado por Deus para nos apontar a questão desse reino vindouro de Cristo. Nos apontar isso que as nossas irmãs cantou aqui, nessa linda música final, que fala sobre o céu, um céu de ruas de ouro, um céu que não haverá tristeza, não haverá dor. Ele foi enfático em todos os seus escritos para nos apontar esse reino e para mostrar para nós que o reino é algo real. E é interessante que esse homem também, profeta Isaías, ele não é uma pessoa que olha para o que aconteceu no passado, que olha para aquilo que aconteceu ontem, ou ele também não é uma pessoa que sabe de algo que vai acontecer, de algo ruim, e a sua vida é direcionada por isso. Ele não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos o capítulo anterior, capítulo 24, nós vamos ver que Deus usou o profeta Isaías para apontar as ameaças, as duras ameaças que viria sobre o povo de Deus, sobre o povo rebelde. Claro, não aqueles que são o povo submisso, mas sobre os rebeldes. Então, diante de toda aquela dureza do capítulo 24, nós vemos agora esse homem ser usado por Deus para fazer um dos mais belos cânticos das Escrituras Sagradas. Porque aqui, meus irmãos, esse homem está reafirmando a promessa de Deus. Ele está reafirmando a sua confiança pessoal também no reino vindouro. Talvez eu estou nesta noite falando para pessoas que estão aqui nesse templo presente. Talvez eu estou falando para pessoas que estão me acompanhando através desse live, que estão acompanhando esse culto, através dessa live. Pessoas que estão presas ao passado. Pessoas que aconteceram algo com elas, talvez nem muito distantes, mas elas estão ainda preocupadas, angustiadas e não conseguem se libertar desse passado. Pessoas que talvez sabem que algo irá acontecer que não é muito bom, e elas não conseguem se desprender disso. Elas não conseguem buscar a Deus. Talvez eu estou falando para pessoas assim. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, se vocês são pessoas que estão vivendo presas ao passado, se vocês são pessoas que sabem de alguma coisa ruim que pode acontecer e estão angustiadas antecipadamente, eu quero dizer para vocês que vocês precisam entender esse texto. Porque é exatamente isso que o profeta Isaías aponta aqui. Ele quer apontar, meus irmãos, que nós não podemos ficar presos pelas circunstâncias da vida. Mas nós precisamos olhar sempre para a vida. Não de acordo com a nossa própria perspectiva, mas de acordo com a perspectiva de Deus. E ele quer apontar também que o reino de Deus, ele é uma realidade. Que não importa as dificuldades que nós estamos passando nesses dias, mas o importante é entendermos que o reino de Deus, ele vai acontecer. E entender, acima de tudo, que Deus continua no controle de todas as coisas. Talvez eu estou falando para pessoas aqui, essas palavras, elas não têm verbalizado essas palavras, esses pensamentos. Mas talvez está passando pela cabeça delas. Será, pastor? Será que o reino de Deus é verdadeiro? Será, pastor, que eu não posso deixar as circunstâncias da vida conduzir e direcionar a minha vida? Será, pastor, que Deus
meio a essa pandemia, Ele continua no controle. Talvez são pessoas que têm pensado nisso nesses últimos dias. Essa semana, lendo um artigo de um jornalista, famoso jornalista, e ele escreveu algo que, após ler carinhosamente aquele artigo dele, li com muito carinho, depois reli, e eu pensei comigo, falei, meu Deus, como pode uma pessoa que tem um conhecimento tão vasto escrever algo tão triste? Aquele jornalista, ele afirmou que as pessoas que acreditam que Deus está conduzindo a história de forma soberana, aquelas pessoas que acreditam em um reino futuro, um reino que será estabelecido de forma plena, entre aspas, palavras dele, é alguém que sofre de uma doença mental. É um verdadeiro ignorante. Então ele mostrou que eu e você que estamos aqui cultuando esse Deus, nós sofremos de uma patologia, de uma doença mental. Nós somos pessoas ignorantes, porque o reino de Deus não existe. Deus não está e nunca esteve no controle de todas as coisas. Ele verbalizou isso e ele escreveu isso. Talvez você também está com esse pensamento, não tem escrito, não tem dito, mas tem pensado que as pessoas que creem no reino futuro são pessoas que possuem uma doença mental. Mas eu quero afirmar para vocês, olhando para a palavra de Deus, que isso que o jornalista escreveu, isso que muitas pessoas estão pensando, isso é algo totalmente errado. Porque a palavra de Deus nos aponta de forma clara que Deus continua no controle de todas as coisas. Que essa pandemia não fugiu o controle de Deus e que o reino de Deus, ela é sim uma realidade. E é isso que Isaías vai apontar para nós aqui nesse capítulo 25. Ou seja, ele vai afirmar para nós que o nosso Deus todos os dias continua conduzindo a história e nós não podemos pensar que o reino de Deus, ele é apenas fruto da nossa imaginação ou fruto de uma imaginação doentia, mas o reino de Deus é uma realidade totalmente segura. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta noite. O reino de Deus é uma realidade totalmente segura. E o profeta Isaías vai apontar para mim e para você nesse texto 3 fundamentos para essa maravilhosa verdade. 3 fundamentos. Fundamentos são aquilo que dá base, aquilo que dá sustentação. E ele vai dividir esse capítulo aqui em 3 fundamentos. O primeiro fundamento que ele vai apontar para nós, que está nos versículos 1 ao versículo 5, é: as promessas de Deus são cumpridas de forma plena. As promessas de Deus são cumpridas de forma plena. Olha como ele começa esse capítulo. Ele diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ou seja, ele mostra que ele não está falando de um Deus distante, ele está falando de um Deus próximo. Por isso que ele usa: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome.
E aí ele diz: porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos. E aí olha só, pelo menos na minha versão atualizada aqui, colocou-se uma vírgula após os antigos, para dar ênfase mesmo, para mostrar que após ele falar o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado aos teus conselhos antigos, vírgula, fiéis e verdadeiros. Ou seja, os planos de Deus que foram executados na história, todos eles foram feitos de forma fiel e de forma verdadeira. Deus não deixou de estar no controle da história. Por isso, meus irmãos, nós temos como primeira base que o reino de Deus é, sim, uma realidade totalmente segura, que as promessas de Deus são cumpridas de forma plena. Elas não são cumpridas pela metade. Elas não são cumpridas assim, olha, eu vou fazer isso e vou deixar aquilo sem fazer. Não. O que Deus prometeu, isso está sendo cumprido na história. E aquilo que é para ser cumprido um pouco mais na frente, certamente, meu irmão, será cumprido de forma plena, porque quem prometeu é Deus. E aí ele diz com o versículo 2: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e fortaleza de estranhos já não é a cidade, e jamais será edificada. Meus irmãos, nós precisamos entender que o profeta Isaías, ele vivia num ambiente rural, de vila e cidades pequenas. Ele não vivia em grandes cidades. Só que a maioria das pessoas que viviam nas vilas, que viviam em cidades pequenas, quando vinha-se a guerra, essas pessoas mudavam quase na sua totalidade para as grandes cidades. Por quê? Porque eles achavam que essas grandes cidades, com as suas grandes muralhas, com as suas riquezas, poderia sim protegê-los da guerra, do perigo. Mas aqui, Isaías está apontando para nós que aqueles que, quando estiverem diante da ira de Deus, eles podem fugir para uma grande cidade, eles podem fazer o que eles quiserem, nada poderá deter a ira de Deus contra o povo rebelde. Meus irmãos, isto mostra e aponta para o momento que nós estamos vivendo. Todo mundo, mundialmente, nós somos atingidos por essa pandemia do Covid-19. Nós temos países que são riquíssimos, países que se achavam os poderosos. Vocês já observaram que os países que se achavam os mais poderosos são países que têm sido atingidos de forma muito grande, né? Vocês já observaram isso? Países que se gabavam como país de primeiro mundo foram países mais atingidos por essa pandemia. Quando a ira de Deus vem sobre o povo rebelde, não tem nada que possa, meus irmãos, deter a ira de Deus. É isso que Isaías está dizendo aqui. Ou seja, ele está dizendo que nenhuma cidade pode oferecer segurança se Deus não estiver naquela cidade. Nenhuma igreja pode oferecer segurança. Talvez, meu irmão, na sua casa você está passando álcool em gel em tudo, você está usando máscara, mesmo entre as pessoas da sua casa. Mas eu quero dizer para você, você só não pegou o Covid-19, não é por causa do álcool em gel, não é por causa da máscara, você não pegou porque Deus não quis.
Porque se Deus quiser, meu irmão, eu quero ver. Quem é de nós podemos falar assim, não vai pegar na minha casa? Claro, você deve usar os meios de proteção. Mas não chegou na minha vida ainda, porque Deus não quis. Eu não sou melhor do que vocês. Eu sou criatura de Deus e me tornei filho de Deus por causa de Cristo Jesus, assim como vocês. Então, Isaías está dizendo aqui, está apontando para nós, com essas palavras, que as cidades fortalecidas, elas não podem dizer não, nós podemos ir contra e suportar as guerras. Elas só podem suportar as guerras se Deus estiver presente, meus irmãos. E aí o versículo 3, Isaías diz, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Na época de Isaías aqui que ele está escrevendo, as cidades fortes era a cidade da Babilônia, Império Babilônico, que invadiu a cidade de Samaria, invadiu Jerusalém e levou o povo de Deus para passar 70 anos no cativeiro babilônico. Mas eles invadiram e eles levaram, quando nós lemos a história bíblica, porque Deus permitiu. E aqui, Deus está mostrando que essas cidades vão tremer diante da presença dEle. E que esse povo forte vai glorificar a Deus. Agora é interessante que você precisa entender que povo forte é esse. Esse povo forte aqui é o povo apontado no versículo 4. É o povo que o versículo 4 diz, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem é o pobre? Quem é o necessitado? É o pior à vista de todos os povos daquela época. Era o pior de todos os povos, que é o povo de Israel. Era o menor, era o necessitado. E esse povo é o povo forte, não porque eles eram um grande povo, mas porque eles eram o povo de Deus. Ah, meus irmãos, quando nós somos o povo de Deus, nós nos tornamos fortes, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus te fortalece. Você sendo pobre, e aqui não é pobre financeiramente, meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Aqui são pessoas que são olhadas pela sociedade como pessoas como esse jornalista falou a nosso respeito dos cristãos, porque ele falou de mim. Porque eu creio que o meu Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e eu creio no reino eterno de Deus. Ele disse que eu sou, que você, se você crê assim como eu, que você é um doente mental. Mas em Cristo, eu sou forte. Em Cristo, meu irmão, porque Ele é a minha fortaleza. E aí o versículo 4 continua: refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Meus irmãos, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Refúgio. A palavra refúgio aqui, ela aponta para uma rocha. Isaías é um profeta messiânico. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus é o nosso refúgio em meio às tempestades. E o nosso Jesus é sombra contra o calor. Jesus nos protege das coisas mais terríveis, que é uma grande tempestade. Mas Jesus também nos protege de coisas simples. O nosso Jesus continua no controle de todas as coisas, meus irmãos. E aí ele continua dizendo: porque dos tiranos o bufo ou a reclamação é como a tempestade contra o muro. Vão reclamar, mas não vão resolver nada. Não vão resolver nada. E aí, olha, meus irmãos,
Ele continua dizendo: como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da esprensa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Ou seja, aquelas pessoas que se acham as melhores, que são os tiranos, no dia do reino de Cristo, o hino delas será aniquilado. Mas aqueles que são fracos, por eles que são tidos como fracos, esses, meus irmãos, serão tidos como povo forte, por causa do Senhor nosso Deus. Por isso, o fundamento que o reino de Deus é uma realidade totalmente segura, é que as promessas de Deus são cumpridas de forma plena. Nada escapa o cuidado de Deus. Ele cuida do seu povo. Nós estamos passando por esse momento, não estamos passando, mas Deus está cuidando do seu povo. Meus irmãos, e aqui eu queria lembrar para vocês 2 momentos da história bíblica, para vocês lembrarem do cuidado de Deus. Lembra quando Noé foi avisado por Deus do dilúvio? E Deus falou assim: Noé, entra na arca, você e sua família, e os demais animais. Todo o povo sofreu de forma eterna, porque eles morreram. Povo rebelde. Mas Noé e sua família foram cuidados por Deus e foram salvos por Deus. A arca ali, ela é um tipo de Cristo. Ela mostra que Cristo nos salva quando nós estamos nele, meus irmãos. Da mesma forma, nós vemos quando o povo de Deus sofreu lá no Egito. Vocês lembram disso? Lá no Egito, quando veio as 10 pragas, atingiu todo o povo do Egito, mas o povo de Deus foi poupado. As promessas de Deus são cumpridas de forma plena. Como nossa irmã Luciana orou, Deus não nos prometeu ter vida fácil aqui nessa terra, mas o que Ele nos prometeu foi uma chegada certa e segura na presença dEle. Aleluia! O reino de Deus é uma realidade totalmente segura. Segundo fundamento que o profeta Isaías aponta para nós, nos versículos 6 a 8, Deus está preparando uma festa eterna para o seu povo. Não é uma pequena festa, é uma enorme festa, meus irmãos. Olha o que diz aí o versículo 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Aqui, a simbologia disso aqui que está sendo escrito pelo profeta, ela aparece para nós lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, vai falar sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Esta festa aqui, nós vamos participar dela de forma plena, lá na glória com Cristo Jesus. Lá vai ter o melhor. A carne será melhor, a mais saborosa, meus irmãos. Aqui fala que o vinho será clarificado. Sabe o que é vinho clarificado? Não é um vinho que tem álcool, não. É um vinho que passou por um processo, tirou toda a sua impureza e deixou só o melhor da uva. O melhor nós vamos comer e o melhor nós vamos beber nessa festa no céu com Cristo Jesus. O reino dos céus é eterno, meus irmãos, e é verdadeiro, não é mentira. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 8, versículo 11, e também lá em Lucas, por favor, meu irmão, um pouquinho de água, por favor, diácono. Em Lucas 13,
28 a 29, ele se refere a esse grande banquete. E é interessante que todos aqueles irmãos que haviam ouvido o que Jesus falou em Mateus, em Lucas, eles entenderam que Jesus estava falando aqui sobre a grande ceia, que Jesus estava falando aqui sobre o reino prometido, meus irmãos. E aí, o profeta Isaías continua aqui com o versículo 7, quando ele diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos. Daquele dia em diante, nós teremos sim, para a glória de Deus, do reino celeste. Então, Isaías está apontando para o futuro, para algo que vai acontecer. Para eles, para nós já aconteceu. Isaías está falando aqui de Jesus Cristo. A vinda de Cristo foi algo que tirou de forma plena o véu. Lembra-se da morte de Cristo? A palavra de Deus diz que o dia que Jesus morreu, que no momento da sua morte, o véu foi rasgado do templo. Já não existe mais nada que encobre os nossos olhos para a salvação. Jesus Cristo está salvando o seu povo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz com o versículo 8: tragará a morte para sempre. Nós não mais de forma alguma, meus queridos irmãos, não mais vamos sofrer a questão da morte. Não mais haverá dor, haverá tristeza, mas haverá sempre, sempre e sempre vida eterna para todos nós. A morte não terá mais poder. E naquele dia, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, irmãos. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais o opróbrio, que significa desonra. Nós, como cristãos, não seremos mais desonrados. Ah, meus irmãos, isso para nós precisa ser algo maravilhoso. E é interessante que o profeta Isaías, não algo dele, mas ele disse: porque o Senhor falou. Vocês já observaram essa expressão? Porque o Senhor falou. Então, meus irmãos, nós temos aqui, como segundo fundamento, Deus está preparando uma festa eterna para o seu povo. Mas eu quero dizer para vocês que a festa que Deus está preparando para nós é uma festa tão eterna, tão perfeita, tão maravilhosa, meus irmãos, que ela não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, nós vamos desfrutar dessa festa celestial. Terceiro e último fundamento, meus irmãos, que o profeta Isaías nos aponta: todo esforço valerá a pena, pois nada pode impedir os planos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todo esforço valerá a pena, pois nada pode impedir os planos de Deus. Olha o que diz os versículos 9 a 12. Versículo 9, Isaías diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação enxugaremos e nos alegraremos. Meus irmãos, valerá a pena. Naquele dia, nós vamos falar
esse é o Senhor que nós esperávamos. Quantas vezes nós somos criticados, não é verdade, meus irmãos? Nós somos chamados de débil metal, nós somos chamados de ignorantes, nós somos chamados de um povo que não tem o que fazer, nós somos criticados. Mas, meus irmãos, naquele dia valerá muito a pena. Porque naquele dia, todos nós que somos criticados, nós vamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus de forma pessoal, e vamos dizer: meu Deus, como valeu a pena. E aí, ele continua dizendo com os versículos 10, profeta Isaías: porque a mão do Senhor descansará neste monte. Aqui ele está falando do monte espiritual. A mão do Senhor descansará, porque todos os servos dele estarão com ele na glória. E aí ele diz: mas Moabe, entenda que Moabe aqui, ele não está falando exatamente sobre a cidade de Moabe. Ele está apontando para todos os inimigos de Deus. Porque Moabe, os moabitas, foram o povo que mais, meus irmãos, fez algo para prejudicar o povo de Deus. Eles são conhecidos em todas as escrituras como o grande inimigo do povo de Deus.